Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai falar sobre os povos africanos no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho de onde veio esse povo da África, né? De quais lugares da África que eles vieram e foram escravizados aqui no Brasil. Nessa aula vamos conhecer as etnias, né? Etnias é a origem desses povos que vieram para a América Portuguesa. A América Portuguesa é o Brasil, é a parte da América que foi colonizada por Portugal, por isso nós chamamos de América Portuguesa. Eles vieram na condição de escravizados. Você sabia que escravo e escravizado, os dois termos são diferentes? Escravo é o processo que obriga pessoas a abandonar seus territórios e realizar trabalhos forçados, como natural. E escravizado remete à violência que esses povos foram submetidos ao seu caráter histórico-social, ou seja, eles foram retirados das suas origens, das suas culturas originárias e levados para um outro território, onde foram obrigados a abandonar seus nomes, suas culturas, suas crenças. Então, eles foram totalmente escravizados. No Brasil, a escravidão teve início a partir da produção de açúcar, na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar na região Nordeste. Esses negros africanos eram trazidos das colônias da África, que já pertenciam também aos portugueses lá, né? Voltando um pouquinho lá nas grandes navegações, os portugueses, quando fizeram o caminho marítimo para chegar às Índias, foram descendo pelo continente africano e todas as vezes que eles iam parando no continente africano, eles iam dominando alguns territórios. Territórios estes que depois eles escravizariam as pessoas, os negros africanos, e traziam para o Brasil. A princípio, esses africanos vieram para trabalhar nos engenhos, na produção de cana-de-açúcar. Os escravos aqui no Brasil eram vendidos como se fossem mercadorias pelos comerciantes de escravos. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. Então, eles eram vendidos como objetos de valor e mercadorias mesmo, dependendo dos seus traços, das suas características. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas, muitos não aguentavam a viagem e morriam, né, no trajeto. Bom, e seus corpos eram jogados ao mar. Quando chegavam às fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, já lá para metade do século XVIII, os escravos eram tratados da pior maneira possível. Trabalhavam excessivamente de sol a sol, recebiam uma alimentação precária e suas roupas eram trapos. À noite, recolhiam-se em senzalas, que eram galpões escuros, úmidos, com pouca higiene, e eram acorrentados para evitar fugas. Constantemente eram castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Então, assim, além deles serem vendidos, tirados das terras de origem, perdidos suas famílias, suas crenças, suas culturas, sendo impedidos, né, de ter suas crenças, suas culturas no território agora português, eles também eram tratados como animais e forçados a trabalhar, né, excessivamente. Agora vamos ver quais foram as principais etnias, né, origens dos povos africanos aqui na América Portuguesa e quais as atividades que eles exerciam. Aí tem um trecho, né, que eu coloquei para vocês, de um livro que está lá na bibliografia, depois vocês olhem. É difícil saber quantos africanos foram trazidos para o Brasil ao longo de 3 séculos de tráfico negreiro. As estimativas indicam entre 3.300.000 e 8 milhões de pessoas desembarcaram nos portos brasileiros para serem vendidos como escravos, em meados do século XVI até 1850. As 4 primeiras rotas dos navios negreiros que ligavam o continente africano ao Brasil foram da Guiné.
Então, assim, foi o primeiro localização da África onde esses povos foram capturados e trazidos para o Brasil. A primeira leva foi da Guiné. Depois, Mina, Angola e Moçambique. Elas concentravam o comércio de seres humanos, que na maioria dos casos eram aprisionados em guerras feitas por chefes tribais, uma tribo contra outra, reis ou sobas africanos para esse fim. Os traficantes, principalmente portugueses, mas também eram de outras nações europeias. E, posteriormente, brasileiros também viraram traficantes de escravos. Obtinham os prisioneiros em troca de arma de fogo, tecido, espelhos, utensílios de vidro, ferro, tabaco, aguardente, entre outros. Então, esses negros africanos, eles eram comprados em seus territórios, né, lá na África, muitas vezes trocados por coisas, né, principalmente armas de fogo, tecidos. A Rota da Guiné. A Rota da Guiné saía de Cabo Verde, saíam navios com cativos, vindo principalmente da região onde se situa Guiné-Bissau, Senegal, Mauriântica, Gâmbia, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim. O destino desses prisioneiros no Brasil era as regiões Nordeste e Norte. Então, essa rota da Guiné foi mais para o Norte e Nordeste, para os engenhos de açúcar. A Rota da Mina, os portos brasileiros do Maranhão, Rio de Janeiro, com destaque para Salvador, foram abastecidos por essa rota, até a primeira metade do século XIX. Outra rota que trazia os navios negreiros era a Rota da Angola. Os navios que partiam da costa dos atuais territórios do Congo e da Angola se destinavam principalmente aos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, vocês podem observar que cada rota trazia para uma região diferente do Brasil e também com especialidades diferentes de trabalho para esses africanos. Outra rota foi a Rota de Moçambique. Eles saíam principalmente dos portos de Lourenço, atual Maputo, Inhambane e Quelimane, em Moçambique, e se dirigiam ao Rio de Janeiro também. Muitos escravos também eram vendidos para trabalhar em comércio também, para trabalhar em casas de família, as mulheres como amas de leite, babá, cozinheiras. Bom, aí tem um mapa que mostra essas 4 rotas comerciais, né, do tráfico de escravos, e mostra aí a Rota de Moçambique, para onde ia, a Rota da Mina, a Rota da Guiné, tá? Só para vocês terem uma noção dos territórios da África que saíam os negros africanos. Inicialmente, os africanos escravizados foram trazidos para atuar na economia açucareira, como eu falei. Mas a escravidão africana se estabeleceria como esteio da força de trabalho em praticamente todos os setores da sociedade, através do vasto território que viria a ser o Brasil até a sua abolição em 1888. Os escravos foram utilizados não apenas na produção de açúcar, mas de café, algodão, minérios e outros produtos de exportação. Terminaram sendo empregados na agricultura de abastecimento interno, criação de gado, charqueadas, pequenas manufaturas, trabalho doméstico e uma grande variedade de ofícios mecânicos e toda a ordem de ocupação nas cidades. Nas cidades eram eles que até uma altura avançada do século XIX se encarregavam do transporte de objetos, pessoas, além de serem responsáveis por uma considerável parcela da distribuição do alimento que abastecia pequenos e grandes centros urbanos. Eles não serviram apenas aos grandes senhores da aristocracia agrícola, pois estavam distribuídos, embora desigualmente distribuídos, entre proprietários de diversas grandezas, no campo e na cidade. Isso explica por que os escravos estiveram presentes em cada instituição que compunha a sociedade colonial e pós-colonial do Brasil. Então, assim, essa ideia de que os escravos africanos vieram só para trabalhar no campo, nas grandes fazendas, nas plantações de cana-de-açúcar, moravam nas senzalas, essa é uma visão deturpada. Na verdade, os africanos, eles tomaram postos de trabalho
escravos, né, em toda a sociedade brasileira, desde o campo, a parte urbana e a parte comercial também. Bom, atividade número 1. Imagine se vocês fossem tirados de suas casas, tivessem seu nome mudado, porque era isso que acontecia quando os africanos chegavam aqui, eles recebiam um novo nome de acordo com o seu novo chefe, né? Seu patrão, seu proprietário, e obrigados a trabalhar contra a vontade sem receber salários. Como vocês se sentiriam? Bom, os primeiros escravos africanos vieram para o Brasil, a número 2 aí. Os primeiros escravos africanos vieram para o Brasil com a finalidade de trabalhar. A princípio, em que tipo de trabalho? Então, assim, quando veio a primeira rota, a primeira leva de africanos, a princípio, eles vieram para trabalhar em que tipo de trabalho, em que tipo de serviço? 3. Quais eram as 4 principais rotas dos navios negreiros que ligaram o continente africano ao Brasil? As rotas que nós lemos lá em cima e só nomear aqui, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar lá no WhatsApp e eu espero a foto das atividades, tá bom? Tchau, tchau.